Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o ego, o superego e o id e o conflito que eles desencadeiam em nossa mente e a relação que eles têm com o sintoma e com as doenças. Eu trouxe o livro aqui do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, que é um cardiologista paulista, um livro fantástico que aborda essa questão de maneira muito clara, muito esclarecedora e bem prazerosa para todos aqueles que estudam esse tema e que se interessam por esse tema. Então, bora lá! Bem, a primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui é a diferença e a função de cada um deles, né? Tanto do id, quanto do ego, quanto do superego, porque todos nós temos esses três atuando dentro da nossa mente e cada um deles nos move para ter determinado tipo de atitude ou não. Então, o nosso id é aquela parte da nossa mente mais instintiva, ou seja, é aquela parte que nos move o tempo inteiro para o prazer. No id não há nenhum julgamento, né? Não há nenhum julgamento se aquilo que eu estou indo fazer é certo ou errado, é coerente ou não, é racional ou não. Não há julgamento, porque a função do id é justamente e unicamente nos proporcionar o prazer. Ele não questiona nada, ele nos move a obter aquele prazer, aquela sensação, aquela satisfação no momento que nós queremos, né? É aquela parte mais instintiva, mais impulsiva, que busca apenas a própria satisfação. O autor até coloca aqui nesse livro que o id, ele nunca amadurece, ele nunca se torna um adulto, mas ele permanece, é como aquela criança, sabe? Aquela criancinha que vai no mercado e chega lá, faz birra pro pai comprar aquilo que ele quer, deita no chão, esperneia, ele não quer saber de nada, ele quer só agradar, né, satisfazer o seu prazer, obter aquilo que ele quer. Então ele não julga se tem pessoas olhando para ele fazer aquela birra, ele não julga se o pai tem dinheiro ou não para comprar aquilo que ele está querendo, ele não julga se aquilo que ele está querendo vai ser bom ou mal para a saúde dele, ele não faz nenhum julgamento, ele simplesmente quer obter de qualquer custo a sua satisfação, a sua realização, né? Então o autor coloca aqui que esse id, ele permanece infantil a vida toda e permanece em nós. Todos nós temos independente da nossa idade, né? Desde criança até o idoso, mais idoso, esse id, ele permanece ali, né? Ou seja, todas as vezes que a gente busca pelo nosso prazer, a nossa satisfação pessoal, né? O nosso prazer em qualquer área que for, né? O prazer da comida, o prazer do sexo, o prazer de obter aquilo que nós desejamos, né? É o nosso id que está em jogo, é o nosso id que está operando. E aí, é aqui que eu quero ler para vocês, o autor, ele traz ele traz um exemplo que ajuda a gente a entender. Na verdade, ele cita outro autor, né, que diz assim, ó, Menege, o autor Menege, né, ele diz assim, ó, esse querer a qualquer custo, se o id expressasse os seus desejos aos 3 anos de idade, ele vai fazer uma comparação aqui. Então, se o id expressasse o seu desejo aos 3 anos de idade, ele diria assim, ó, quero aquele doce já, né? Mesmo que lhe fizesse mal. Ok? Aos 3 anos de idade. Aos 18 anos, se o id se expressasse, ele diria assim, ó, quero aquela loura, mesmo que seja casada. Aos 80 anos, ele diria assim, quero silêncio aqui em volta. E o id do vovô seria capaz de estrangular os netos para obter o silêncio, não fosse os outros controles que o vovô
tal como o homem de 30 anos exerce sobre o id. Então, o que ele está colocando aqui é isso, né? Ele foi até muito radical quando ele falou que o vovô podia estrangular os netos. Porque o que o vovô queria ali naquele momento? No caso, o id do vovô, né? Não o vovô, mas o id do vovô. Ele seria capaz de estrangular os netos, ou seja, matar para ter o prazer, a satisfação que ele queria ali no momento, que é o silêncio, né? Claro que se o vovô vai ou não estrangular os netos, nós vamos chegar lá nas outras esferas da nossa mente, né? Nas outras partes aí dessa nossa mente. Mas agora, no momento, nós estamos falando aqui só do id. O id não quer saber, o id não julga, não faz julgamento de valor, né? Como eu disse, ele não julga se é certo, se é errado, se é pecado, se não é, entendeu? Se é conveniente, se não é, se é saudável, se não é. Ele quer obter o prazer dele ali, o desejo dele ali e acabou. Esse é o id. Então, vai vendo aí com você, né? Vai fazendo uma análise aí na sua vida a respeito das suas decisões, da forma que você tem se comportado, o que mais que tá atuando em você é isso, é esse lado do seu id, né? Então, Freud, ele trouxe isso, que todos nós temos dentro de nós esse id, né? Que é de onde origina aqueles desejos, aquelas pulsões, aquelas impulsividades, né? Aquelas sensações descontroláveis, né? Aquela vontade de esganar, aquela vontade de xingar, aquela vontade de obter prazer a qualquer custo, né? Isso nós nem sempre temos o controle disso, porque isso faz parte do nosso id. Segundo Freud, nós desconhecemos, né? Nós desconhecemos isso, tudo isso que nós temos dentro de nós, e nem sempre isso está sobre o nosso controle. E aí vem a outra parte de nós, que é o nosso ego. Então, ao contrário do id, que é só impulso, que não julga nada, que sai agindo sem preocupar com as consequências dos seus atos, o ego é totalmente o contrário. O ego, ele é cheio de preocupações, tá? O ego, ele se preocupa com as consequências dos seus atos, tá? Então, o autor, ele até fala aqui assim, ó, o id, ele é puramente instinto, ele é querer, né? Ele é totalmente, não tem responsabilidade nenhuma. Já o ego, ele é pleno de responsabilidade, né? Ele tá o tempo inteiro preocupado. Ah, se eu fizer isso, né? Ah, se eu estrangular o vovô lá, se eu estrangular os netinhos, eu posso ir preso, né? Ou meu filho pode vir contra mim. Ou a sociedade pode me julgar. Quando vem essa consciência aí, já é o ego dele fazendo essas análises aí, entendeu? Esses julgamentos. O que acontece? Na medida que a gente vai crescendo, e o autor coloca isso aqui no livro, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo esse ego, porque a gente vai vendo no ambiente que a gente convive, nos relacionamentos que a gente vai tendo ao longo das nossas experiências, que nem tudo que a gente quer é possível de obter, né? E que o mundo não vai ceder às nossas vontades. E aí a gente começa essa construção desse nosso ego. Porque antes nós éramos apenas id. E esse ego, ele a maior parte dele, ele atua na nossa consciência, tá? O ego, ele tá mais no nível da nossa consciência. Ele pode sim, igual o autor traz aqui, ele pode sim atuar em uma parcela pequena do nosso inconsciente, mas a maior parte desse ego, ele é fruto da nossa consciência. E aí, na medida que nós vamos crescendo ali na nossa infância, né, e na nossa adolescência, vai entrando em cena quem? O superego. O que é o superego? O superego, ele vem de uma bagagem com todas as nossas crenças, valores, né? Tudo aquilo, a nossa bagagem que nós pegamos dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos criadores, né? Dos ambientes que nós
vivenciamos e frequentamos, nós vamos construindo, né, esse superego, né, os valores, né, as normas, as condutas sociais, tudo isso faz parte do superego. E a função desse superego é mais ou menos assim, ficar acusando e criticando, né? Então, quando nós temos uma conduta que nós nos arrependemos e depois nos culpamos, né, que nós ficamos ali nos culpando, remoendo aquela culpa, aquele sentimento de remorso e tal, isso é o superego, né? E o superego a gente já sabe, porque eu já falei aqui, ele é a base, né? Ele foi formado ali de acordo com o meio, com a família e com as normas sociais do meio que nós estávamos inseridos. Então, quando temos o sentimento de culpa, é esse superego entrando na jogada e começando a atuar. Ah, você fez isso, mas isso é errado. Lembra lá na religião tal, na igreja tal, é pecado, você vai para o inferno. Se você morrer assim, você vai para o inferno, né? Ou você fez isso com a sua irmã ou com seu irmão, ah, isso não é legal, isso não é certo, né? A sociedade não aceita isso. Ou você está se comportando de determinada maneira, em determinado meio social, a nossa sociedade não aprova, ela condena isso, né? Então, é mais ou menos por aí a função do nosso superego. É bom ressaltar aqui que nem sempre nós temos a consciência de onde está vindo esse sentimento de culpa, porque às vezes ele atua de maneira inconsciente, né? A gente não sabe de onde ele está vindo, mas a gente está sentindo, né? Algumas vezes ele acontece de maneira inconsciente também. O interessante desse livro aqui que o autor traz é justamente isso, a questão do superego. Ele coloca que a maioria dos nossos problemas, né, dos nossos conflitos mentais, né, das nossas doenças psíquicas, né, emocionais e até físicas, a maioria delas tem relação com esse superego, porque ele é o grande crítico, ele é o grande acusador. E ele tem por base, né, o meio social, né? Ele está muito relacionado com o nosso meio social, com a nossa sociedade, né? Então ele fica ali como se fosse um carrasco, um algoz, condenando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, se você está fazendo isso, você é isso, né? Ou você é aquilo, você é mal, e não sei o quê. E aí fica como se fosse um carrasco ali com chicote, chicoteando. Isso é o nosso superego, entende? Então, o conflito entre ego, superego e id é a causa de muitas doenças e sintomas, porque às vezes a gente quer ter uma determinada realização, a gente quer ter determinado prazer, né? Em alguma área da nossa vida, alguma satisfação, e aí vem o ego, entra aí, fica nesse meio aí, ah, será que é certo, será que não é? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ah, mas pode acontecer algo com você, você pode ter uma punição, a sua imagem não pode ficar bem perante a sociedade, e aí vem o superego, ah, mas se você fez isso, ou você tá querendo fazer isso porque você é assim, você é assado, né? Você não presta porque você tá tendo esse tipo de desejo, você é um pecaminoso, você tem que ir pro inferno, ou isso não é certo. Então, quando não há um equilíbrio, quando não há um bom gerenciamento dessas três entidades, digamos assim, que operam dentro de nós, é que vai aparecer as maiores mazelas humanas, né? As mazelas emocionais, né? E é delas que se originam as doenças. Então é muito interessante. Inclusive o autor, ele traz aqui nesse livro que ao longo dos anos dele, né, como médico cardiologista, ele começou a observar a relação das doenças desses seus pacientes. Todos eles havia um sofrimento emocional por trás ali, né, desses seus pacientes, e ele começou a estudar sobre isso, porque foi fruto da observação na sua vida e experiência profissional ali
prática como médico cardiologista. Então é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e, ficando alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Eu terei o prazer em responder cada um de vocês. Sugestões ou compartilhar alguma experiência, eu ficarei muito grata em receber o seu comentário. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, meus queridos!